noite para quem está participando, para quem conseguiu entrar, né? Eu vou falando um pouquinho aí, acho que o pessoal vai entrando aí aos poucos, né? Nós temos um número maior de pessoas cadastradas para participar. Aos pouquinhos as pessoas estão entrando, né? Bom, eu sou professor da Anhanguera, na Anhanguera Guarulhos. Sou professor nos cursos de engenharia. Meu nome é Anderson Mesquita. E hoje a gente vai falar um pouquinho, eu vou conversar um pouco sobre liderança com vocês, né? Eu acredito que todos já ouviram falar muito de liderança, já tem alguma experiência, seja ela profissional, né? Seja ela em casa, seja ela na escola, né? Acho que todo mundo já passou por alguma situação de liderança. Então, esses ambientes que eu citei aí são ambientes que existe uma hierarquia, que é muito comum. Na verdade, todos os ambientes têm uma certa hierarquia. E esses ambientes regidos por hierarquia sempre tem a presença de um líder, né? Você tem um fator de liderança. Você pega dentro de uma casa, dentro de uma residência, você tem sempre um líder, né? Pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser um avô, um tio, enfim, né? Você tem o papel daquela pessoa que exerce, né, uma autoridade sem autoritarismo, que é o ideal. A gente vai ver um pouquinho, né, falar um pouquinho sobre isso, sobre essa diferença entre autoridade e autoritarismo. Mas existe uma hierarquia. Então, dentro de casa, a gente já já começa a ter contato com o papel da liderança e de líder, devido ao papel daquela pessoa que desempenha uma série de funções, uma série de atribuições e uma série de responsabilidades. O líder, ele tem uma grande responsabilidade, ele é o maior responsável, né? Então, o trabalho dele é justamente determinar, né, criar um compasso aí para que as coisas aconteçam de forma mais harmônica. E a gente sabe que em qualquer ambiente organizacional, em qualquer organização, muitas vezes isso não é respeitado, né? A liderança, ela acaba tendo um papel totalmente diferente. Aquela pessoa que era para ser um líder, que era para exercer uma liderança, ao invés de ter autoridade, ela acaba, digamos, confundindo, né? E acaba adotando o autoritarismo, que não é nada democrático, que não é nada saudável, que não contribui, muito pelo contrário, porque por conta do autoritarismo você tem um medo, e aí você acaba exercendo uma série de atividades por medo, e não por prazer, e não por vontade própria, né? E não em querer fazer com que a coisa aconteça de forma tranquila, de forma favorável. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esses aspectos de liderança, tá? Eu compartilhei uma tela com vocês aí, tem uma apresentaçãozinha. Deixa eu iniciar. Vocês estão vendo aí? Vocês todos veem bem aí minha apresentação? Estão conseguindo ver? Sim, Anderson, dá para ver sim, tá bom? Ah, legal. Legal. Eu só pergunto porque às vezes pode ser que dê alguma diferença aí de imagem, tá? Bom, a primeira imagem que eu coloquei, o título na verdade é liderança, mas eu coloquei a liderança e sua essência, porque a gente vai falar um pouquinho sobre a essência da liderança em si, né? E falar de liderança, eu coloquei uma imagem aqui, eu acredito que todos já conheçam essa imagem, ou já viram essa imagem, porque essa imagem ela foi muito compartilhada, né? Que é a imagem de uma matilha de lobos. Alguém já tinha visto essa imagem? Já viu em algum momento essa imagem dessa matilha de lobos? Alguém se recorda de ter visto, não? Eu vi essa no LinkedIn, eu vi, foi No bastante. LinkedIn. Isso, legal. Você se lembra qual era a explicação que dava sobre essa matilha de lobos? Sim, que aí os mais jovens iam na frente, e aí não vou te lembrar a ordem exata. Isso. E Não, aí tudo bem.
Acho que não tem problema, fique tranquila. Se você não se recordar, mas se você quiser falar, fique à vontade também. Mas eu vi isso bastante no LinkedIn, foi bem postado, essa Foi. imagem explicando sobre liderança. Isso, Acho que no LinkedIn foi bastante postado, no Facebook também foi bastante postado, né? E aqui, ó, a gente tem o grupo da frente aqui, né? Um grupo do meio e o na ponta aqui, né? Essa imagem original, vamos dar os créditos à pessoa correta, né? É da Bárbara Hermel. Ela compartilhou isso já faz alguns anos, né? E ela compartilhou na página dela do Facebook. E essa foto acabou viralizando, né? Deram muitas explicações justamente para isso. Uma delas é justamente essa que você está comentando, Evelyn, né? Foi você que comentou, né, Evelyn? Isso mesmo, foi eu Isso, é. mesma. Então, uma das explicações é justamente essa, né? Que aqui, ó, onde está o círculo em amarelo, seriam os lobos mais velhos. No meio, seriam os lobos mais jovens, os mais fortes, né? Atrás seriam os lobos mais novos, né? Que estariam ali meio que aprendendo dentro da matilha. E onde tem essa seta azul aqui, o último seria o macho alfa, né? Seria o líder. Seria o lobo que está ali para cuidar da matilha e tudo mais, né? Então, a explicação que já foi dada é justamente essa, que os mais velhos ficam na frente, porque eles ditam o ritmo, né? De como que a matilha vai caminhar. Esse quadrante vermelho aqui seriam os lobos mais fortes, os mais jovens, que estão ali para defender toda a matilha. Os demais aqui embaixo são os mais novos, né? Que estão aprendendo ainda. E o macho alfa fica lá no final, de longe, olhando toda a matilha, onde ele teria uma visão totalmente estratégica, né, uma visão holística, né, quando a gente fala de holístico, é uma visão geral, né, uma visão complementar, uma visão total de toda a matilha, para verificar se existe, se pode ocorrer ou não algum perigo, se existe algum caçador, ou se existe alguma presa, enfim. E ele estaria por último ali, e ele seria o líder, né? O líder por último, né? Essa explicação, não existe nada que comprove de fato essa explicação. Porém, é uma explicação válida para a matilha de lobos. Por que, que é uma explicação válida para a matilha de lobos? Porque a matilha de lobo, porque o lobo, ele é um animal extremamente disciplinado, né? Se você pesquisar, existem vários biólogos que estudam os lobos, as matilhas, as alcateias e tudo mais. Eles são extremamente organizados e extremamente disciplinados. E o macho alfa, ele é extremamente bravo, né? Para que a ordem seja cumprida, para que todos sigam aquela ordem. Mas ele tem toda essa veemência, né? Toda essa força, justamente o objetivo único dele é proteger a matilha, né? E fazer com que todos ali sejam bem alimentados e tudo mais, né? Todos fiquem bem, né? Talvez essa explicação seja dada por esse motivo, por eles serem extremamente organizados e disciplinados. Eu peguei essa fotografia justamente para iniciar, para poder falar um pouquinho de hierarquia, né? Porque dentro de qualquer organização, dentro de qualquer empresa, ou dentro da nossa própria vida, né? A gente acaba seguindo uma hierarquia. Você querendo ou não, você segue uma hierarquia. E é muito ruim quando você está numa estrutura organizacional onde o seu líder não te inspira. O seu líder, ele só cobra, né? O seu líder, ele não te motiva. Isso é péssimo, isso é muito ruim, né? E eu falo por experiência, porque eu já passei por diversas empresas, né? Já trabalhei em muitas empresas, empresas nacionais, empresas multinacionais. Então eu já vivenciei isso de perto. Muitas vezes o que a gente nota é que um mau gestor, um mau líder, ele acaba desmotivando muitos funcionários, muitos colaboradores, e você acaba não tendo bons resultados. Então, é óbvio que um bom salário atrai, né?
É óbvio que um pacote, uma cesta de benefícios de qualquer empresa atrai, te motiva, mas esses não são apenas os motivos que levam uma pessoa a trabalhar com afinco, a ser uma pessoa feliz, produtiva. Não é. A gente sabe que as pessoas que estão hierarquicamente acima de nós, elas têm uma força muito grande para fazer com que o trabalho aconteça de forma correta. Então, esse bate-papo nosso hoje é justamente para isso. Para quem é gestor, sabe muito bem do que eu estou falando, mas para quem aspira à gestão, para quem aspira a ser líder, é mais um bate-papo, porque isso aqui não é uma receita de bolo, que é fixa, né? Que é imutável. São alguns elementos que a gente tira de alguns pesquisadores, de alguns escritores, de pessoas que já viveram e já vivenciaram o clima organizacional, a gestão e a liderança de pessoas. Então, são algumas dicas muito importantes, né? São informes interessantes para que a gente não cometa erros que a gente já pode ter cometido, para que a gente não repita novamente esses erros, né? E o principal, para que a gente tenha a equipe, a nossa equipe na mão. Essa é a principal função do líder, né? O líder tem que ser um cara que inspire, né? Uma mulher inspiradora, uma pessoa que exerça uma liderança, exerça autoridade sem autoritarismo, sem que seja necessário punir, sem que seja necessário descontar dias, descontar horas, enfim. E quando isso acontece, os colaboradores eles trabalham muitas vezes não é nem pela empresa, ele trabalha pelo chefe, pelo líder, né? Pelo gerente. Fala, não, esse cara é muito bom, esse cara me inspira. Eu muitas vezes a empresa não está bem, né? Eu já vivi casos assim, a empresa não estava bem, não estava legal, atrasando pagamento, e os colaboradores, né, trabalhavam, aquele departamento era muito coeso por conta da gestão, por conta do gerente, né? Que era uma pessoa formidável, uma pessoa dinâmica, uma pessoa que deixava tudo muito claro, explicava muito bem, conversava muito bem com todos, então isso tornava o ambiente muito agradável, porque você sabia que se acontecesse alguma coisa, ele ia ser o primeiro a comentar, a divulgar, não ia ter fofoca, fulano do departamento X falou isso ou falou aquilo, né? Então, a hierarquia ela está diretamente relacionada com atitude, né? E aí são essas atitudes que vão acabar mostrando alguns resultados diferenciados, né? Então, algumas crenças, sentimentos, comportamento, né? O seu comportamento ele dita muito, ele diz muito sobre como você vai agir. Então, a sua parte comportamental ela é muito importante. Ser, em muitas situações, ser calmo, ser frio, saber como agir, não agir de cabeça quente, não tomar decisões de cabeça quente, e não tomar decisões rápidas, né? Quando você toma uma decisão muito rápida, muitas vezes você está fadado ao erro, porque quando você toma uma decisão rápida, você não trabalha com a razão, né? Você acaba sendo levado pela emoção, e isso é um pouco perigoso, né? Eu não costumo tomar decisões rápidas. Eu já vi que quando você toma algumas decisões muito rápidas, você acaba errando. Não que se você demorar para tomar uma decisão, você também não erre, mas a chance de você errar é um pouco menor, né? Principalmente quando você está de cabeça quente. Então, essa parte comportamental, o sentimento, ele está muito relacionado, né? E as crenças que você possui, né? As crenças, eu digo crenças, não digo nem crenças religiosas, mas as crenças de você fazer um bom trabalho, de você acreditar na sua equipe, você acreditar na empresa, você acreditar no trabalho que está sendo bem executado, você ter certeza de que o caminho que você está seguindo ou que sua equipe está seguindo é um caminho certo, é um caminho correto, enfim, né? Isso são componentes muito importantes que compõem a atitude, tá? Bom, com isso, a gente acaba tendo uma ação de comportamento, né? Muitas vezes você tem essas ações de comportamento, vou procurar outro emprego, vou procurar outro espaço aqui na empresa, né? Quantas vezes você já quis ser remanejado de departamento? Eu não quero mais trabalhar em logística, eu quero ir para o departamento de compras, eu estou no financeiro, eu quero ir para a contabilidade, enfim, né?
porque muitas vezes você está insatisfeito com o seu trabalho, ou você sabe que você é capaz de fazer muito mais, e às vezes você é podado, você é limitado pela pessoa que está hierarquicamente acima, né? Quando você tem esse sentimento, você acaba tendo um novo significado, você acaba indo para um novo caminho, né? Então, quando você acredita naquilo, quando você tem uma ação de conquistar o seu espaço, de seguir exatamente aquilo que você quer, você acaba trilhando um caminho de sucesso. Então, essas atitudes, elas são muito importantes em relação a tudo aquilo que você quer desempenhar dentro da organização, tá? Bom, e aí a gente tem alguns conceitos de liderança. Eu já falei um pouco, né? Peter Drucker, para quem não conhece, foi uma grande pessoa, né, dentro da área de gerenciamento. Ele publicou diversos livros na área, na parte de gerenciamento industrial, gerenciamento de empresas. Ele era um economista muito famoso, austríaco, naturalizado americano, mas enfim, que tem uma obra vasta aí, quem quiser depois dar uma pesquisada, vocês vão encontrar bastante material dele. Ele publicou diversas obras que são estudadas até hoje. Ele faleceu em 2005, mas até a sua morte ele publicou diversos livros, né? Tem alguns livros dele que são muito clássicos, falando justamente de liderança, gerenciamento de empresas, organização comportamental, enfim, né? Ele era um grande economista que tinha um grande conhecimento global de economia, conhecia diversos países e nações, sabia como vários países trabalhavam e se ajustavam economicamente. E ele falava ele teve algumas publicações referentes à liderança, né? E ele dá algumas definições aqui, né? Ele fala que a única definição de líder é alguém que possui seguidores. Algumas pessoas são pensadoras, outras profetas. Os dois papéis são importantes e necessários, mas sem seguidores não podem existir líderes, né? Então, um líder só existe porque alguém o segue. Aí é que vem o papel, né? Fala assim, poxa, mas se ninguém segue aquela pessoa, então ele não é um líder. Exatamente. Exatamente. Então, algumas pessoas, elas querem se tornar um líder, mas ela não tem ninguém seguindo ela. Então, essa é a diferença, né? Então, para você fazer com que as pessoas te sigam, é necessário que você cative essas pessoas, que você seja inspiradora. Então, você tem que ter comportamentos e atitudes inspiradores para que as pessoas passem a te seguir. Senão, você não é um líder. Você é um chefe, você pode ser qualquer coisa menos um líder, né? Você é um chefe, você é um gerente normal, você é um diretor normal, mas não é um líder, né? Existe justamente essa diferença. Hierarquicamente, você pode estar no topo, né? Você está no topo da pirâmide hierárquica, porém você não é um líder. Você é respeitado como tal, tem aquele bom salário como tal, mas não é um líder, né? Essa é a diferença em ser um gerente, um diretor, um CEO de uma grande multinacional e ser um líder. Você pode ser um CEO e não ser um líder. Você pode ser um líder e não ser um CEO, né? Que existem muitos casos assim. Então, ele fala ainda que o líder eficaz não é alguém amado e admirado. É alguém cujos seguidores fazem as coisas certas. Popularidade não é liderança. Os resultados, sim. Então, aqui, o Peter Drucker, como ele é um economista, ele é muito mais focado em resultados, né? Então, para ele, um líder é aquele que dá resultado, né? Então, ele fala que o líder eficaz não é alguém admirado, amado e admirado, né? Eu discordo um pouquinho. Eu coloquei essa frase justamente para ter esse embate de ideias, né? Acho que é importante isso, gente. A gente está num momento em que discordar de ideias é extremamente perigoso, principalmente na internet, né? Ah, eu não concordo com fulano. Ah, e vai lá atrás do teclado e massacra aquela pessoa só porque ele pensa diferente de você. Não. Eu acho que a discordância é favorável, né? A discordância é a salutar. É muito importante você conversar com pessoas que discordam da sua visão. Isso para mim, eu vejo como extremamente enriquecedor. Quando eu converso com alguém que tem
um ponto de vista diferente do meu, pensa diferente. Eu acho isso enriquecedor, né? Muita gente vê isso como uma afronta, vê isso como um desrespeito. Eu não, né? Eu acho que a gente tem que tirar muito proveito quando você tem uma pessoa que pensa diferente de você, né? Mas é óbvio, né? Aquela pessoa que não é extremista, que você consegue dialogar, que você consegue conversar, sem brigas, né? Acho que um, uma troca de ideias é sempre muito legal. Ele fala que não é alguém amado e admirado, né? Eu não concordo muito, porque eu acredito que um líder ele tem que ser admirado, né? Porque uma pessoa tem que inspirar, né? Então ele inspira e você admira aquela pessoa e você passa a segui-la, né? E aí, a partir daí, ele vai começar a seguir, né? Os seguidores vão acabar exercendo aquelas atividades, aquelas funções que o líder determina ou que o líder faz, né? Então, a gente repete muito os gestos, os movimentos, as atitudes que alguém faz, né? Então, quando você tem um papel de líder, quando você é um líder, é muito complicado, é muito. Você tem que agir com muita cautela, porque se você tem pessoas que te seguem, qualquer atitude sua pode levar a um modelo de repetições. Então, isso é muito perigoso, né? Enfim. E aí, eu peguei uma fala do James C. Hunter. Alguém já ouviu falar desse autor? Ele tem uma obra muito famosa, uma obra clássica. Alguém já ouviu falar dele? Não? Ninguém nunca ouviu falar? Bom, James C. Hunter, ele foi o escritor do O Monge e o Executivo. Alguém já leu O Monge e o Executivo? Eu, Já leu? Quem? Quem falou? Liz, é a Evelyn. Oi, É, Evelyn. Liz, Você já leu, né? faz umas 2 semanas eu reli novamente, é fantástico. É fantástico, é muito bom. Eu gosto Eu não bastante. lembrava quando você falou o nome, eu falei, meu Deus, esse livro é maravilhoso, eu acho que todos É, os líderes deveriam ler. sim, sim, né? E é legal, porque eu coloquei dois escritores com pensamentos diferentes, né? O Peter Drucker, foi aquilo que eu falei, ele é um cara, ele é um economista, ele é um cara mais focado em resultados. Então, para ele, o cara não precisa ser amado e nem admirado, né? Ele tem que fazer a coisa acontecer, ele tem que demonstrar resultados. Essa é a visão do Peter C. Drucker. A visão do É, não James C. gosto Hunter muito é da visão diferente. dele. Ele tem uma visão oposta. Isso que é legal, a Uhum. gente mostrar as duas ideias e debater. Não existe o certo ou o errado, existem visões diferentes que aí a gente discute, a gente troca uma ideia, né? O James C. Hunter, né, no livro O Monge Executivo, ele já fala coisas diferentes. Ele fala que a base da liderança não é o poder, e sim a autoridade conquistada com amor, dedicação e sacrifício. Essa frase é muito legal, né? É, ficou bem marcada essa frase para mim também. Não entendi. Ficou bem marcada essa frase para mim Sim, também. essa frase é muito forte, né? Porque normalmente as pessoas buscam o poder. As pessoas buscam o poder pelo poder, né? Tem uma série que eu assisti na íntegra que eu gostei muito, que é o House of Cards. House of Cards, assim, não é uma série do Netflix, mas não é uma série tão famosa dentre as, né? Porque ela é bem mais adulta, né? Todo mundo gosta de sentar na frente da TV e ver uma coisa mais leve, uma coisa mais light, né? Uma coisa que te dê um pouco mais, não seja tão tensa. Mas a House of Cards é uma série de política que conta a história de um congressista que quer o poder, ele quer ser presidente dos Estados Unidos. E ele consegue, no decorrer da série ele consegue, mas ele faz uma série de coisas para que isso aconteça, né? E ele quer o poder. Ele não quer dinheiro, ele não quer mulheres, ele não quer carro, ele não quer nada. Ele quer o poder, porque ele fala claramente, né, durante a série,
fala assim, o homem que busca dinheiro é um fracassado, né? Eu busco poder, porque o poder vai me dar tudo. Então, assim, ele é um personagem extremamente egoísta que ele quer o poder pelo poder. Mas aí ele quer o poder para poder pisar, humilhar, enfim. Né? E aí essa fala no monge executivo é totalmente o contrário. Ele já fala que a base da liderança não é o poder, é a autoridade, que você conquista a autoridade com amor, dedicação e sacrifício. Esse amor não é aquele amor, o amor ágape, né? O amor fraterno, não é aquele tipo de amor entre duas pessoas que se amam, né? Ele está falando do amor pelas coisas com que faz, né? Pelo trabalho, pela pessoa em si, né? Pela humanidade, né? Pelo serviço a ser executado, pelo serviço a ser feito. E aí você conquista, né? Quando você é uma pessoa que faz as coisas com amor, com gosto, as pessoas que estão ao seu redor, elas percebem isso. Elas sabem quando você trabalha, quando você determina, você faz uma certa atividade, mesmo que seja remunerada, né? Quando você faz por amor, né? Enfim, e aí ele conclui, né? Respeito, responsabilidade e cuidado com as pessoas são virtudes indispensáveis a um grande líder. Então, você ter esse cuidado com as pessoas é fundamental, né? Para liderar, é preciso estar disposto a servir. Isso também é muito forte, né? Porque normalmente as pessoas acham que fala assim que o líder não vai fazer nada, o líder não trabalha, o líder não, enfim, vai ficar lá liderando, né? Num pedestal, numa cadeira de diamantes lá no alto, que não vai fazer nada, vai apenas mandar, dar ordem e determinar. Isso não é líder. O líder é aquele que justamente serve. É aquele que é o primeiro a executar, é o primeiro que mostra como faz, né? É o primeiro que tem aquela responsabilidade. Né? Coisas simples, assim, né? Eu já presenciei, por exemplo, uma comitiva uma vez, trabalhava numa empresa multinacional, né? E veio do Bird, né? Que era a equipe dentro dos CEOs. Eles estavam fazendo uma visita na fábrica. Então você imagina, um corpo diretivo de uma multinacional alemã, né? Veio uma comitiva de 8 diretores aqui no Brasil e nós estávamos no chão da fábrica, nós estávamos passeando pelo pátio da fábrica e simplesmente o diretor maior dentro do Bird, ele viu um colaborador tendo dificuldades para remover o carrinho. Ele estava carregando um carrinho, né? Ele era um auxiliar de produção, e ele estava puxando um carrinho, e o carrinho estava um pouco pesado para que ele conseguisse puxar, ele não estava conseguindo puxar. E ele era um colaborador novo, né? Era um colaborador novo, que estava iniciando as atividades na empresa, então ele não tinha ainda muita prática, não tinha muita habilidade em manusear aquele carrinho, enfim. O corpo diretivo inteiro passou por esse rapaz, ele parou. Ele parou, voltou, ele não falava nada em português, né? Mas ele foi lá e ajudou o rapaz a puxar o carrinho. Eu achei aquela atitude simplesmente fantástica, né? Todos que estavam ao redor ficaram boquiabertos, porque ele era o... Você imagina, ele era praticamente o presidente global da empresa, né? E ele teve uma atitude extremamente humilde, e para mim o que ele mais fez ali foi a liderança. O que ele exerceu ali foi um papel de liderança absurdo. Ele demonstrou que você tem que ter esse cuidado com as pessoas. Né? E ele mostrou claramente ali, foi uma atitude simples, uma atitude normal, que, assim, quem estava ao redor, que era da produção, desacreditou. Né? Então foi uma atitude muito bonita, que eu achei muito legal e eu quis compartilhar com vocês. Então isso é um papel de um líder. Tá? Servir. Bom, e aí existem algumas formas diferentes de liderança, né? A gente tem uma liderança formal, uma liderança mais informal, né? A formal é aquela que você tem um cargo de liderança, ele é gerente, ele é diretor, tudo mais. Mas tem aquela informal, que é uma autoridade que você exerce de forma natural, sem que você seja um líder.
E vocês já devem ter presenciado situações desse tipo, que você tem uma pessoa que acaba se tornando uma referência dentro de qualquer empresa ou em qualquer departamento, sem que ela seja, de fato, um gerente, um supervisor, um coordenador. Ele é apenas um colaborador, dentre outros, mas ele inspira, ele é líder, de forma natural. Então, ele exerce uma autoridade natural, né, sobre as demais pessoas. Então, e existem alguns estilos de liderança. Você tem aquela autocrática, que é aquele líder que é focado somente nas tarefas, e aí ele toma as decisões individuais, né? Não envolve as pessoas. E aí, esse tipo de liderança é uma liderança autoritária, né? É tudo centrado no eu. Ele decide, ele faz, ele exerce e tudo mais. Então, por isso que é autocrática, né? Que ele determina e acabou, né? A democrática já é diferente. A democrática, você já coloca a participação das pessoas, você ouve as pessoas, mesmo que a decisão final seja sua, mas você está ali, né? Você consulta, você busca a opinião de 2, 3, 4 pessoas diferentes para que você consiga tomar uma decisão. Então, você não toma uma decisão sozinho. Você pode ter o seu fundamento, você pode ter as suas ideias, você pode ter a sua decisão, mas você ouve as pessoas. Você tenta entender o que elas querem dizer. Você quer ouvir o que elas têm a falar e o que elas têm a comentar. E é liberal, né? Aqui você tem mais liberdade para executar os seus projetos ou o seu trabalho. Normalmente ela não é autodirigida, então você já sabe mais ou menos o que fazer. Então você não precisa de uma supervisão constante, né? Existem muitas empresas que já atuam dessa forma. Você é um colaborador, você é altamente capacitado, você foi treinado e você sabe aquilo que você tem que fazer. Eu não preciso ficar em cima de você dizendo aquilo que você tem que fazer, né? Então é uma forma mais liberal, né? Aí eu marco uma reunião uma vez por semana, você me dá um feedback de tudo aquilo que você exerceu, de tudo aquilo que você fez durante a semana, quais são as etapas, o que você tem a cumprir e o que você tem a desenvolver para os próximos 5, 10 dias e acabou, né? Então, normalmente, isso aqui tá virando comum justamente nesses tempos nesse momento que a gente está passando, né? Nessa época de pandemia, esse tipo de liderança está sendo muito bem executada e está sendo muito bem desempenhada por várias pessoas de diferentes organizações e de diferentes profissões e atuações. Bom, e a paternalista, né? Na verdade, essa paternalista é onde tem essa relação, né, familiar. Você busca uma harmonia, uma proteção, porém, todas as decisões é do líder em nome daquele grupo, né? Então, ele defende justamente aquela relação mais interpessoal entre eles, tá? Bom, existe uma teoria de enfoque situacional, que aí você tem alguns tipos de líder, os líderes, né? Então a gente tem aquele líder carismático, que vai inspirar confiança, aceitação, obediência e envolvimento emocional, né? Você tem aquele líder executivo, é aquele que tem muitas habilidades técnicas, né? Você tem aquele líder coercitivo, que ele vai exercer a liderança por meio da coerção, da violência, né? Então ele impõe as coisas, né? O distributivo, que é aquele que apenas delega as tarefas e cobra resultados, não está muito preocupado com as suas, com as suas funções, ou como que você está, o seu bem-estar pessoal, se a sua família está legal, se a sua filha estava doente ou não, para ele não importa, ele quer o resultado, né? Aquele educativo, que ele vai dar o exemplo, né? Ele desenvolve nos liderados aquele senso de responsabilidade, troca de conhecimentos, né? E aquele líder inspirador, que vão se sentir atraídos pela figura do líder e estão dispostos a fazer o que é necessário, né? Então, mas qual que é o melhor, né? Na verdade, não existe o melhor. Existem tipos diferentes. É importante que a gente conheça cada um deles, né? E a gente tentar tirar e extrair o melhor de cada um deles, né? Eu acho que
o menos indicado aí é o líder coercitivo, que ele vai usar a violência para poder conseguir o autoritarismo para poder conseguir as coisas. Os demais, a gente consegue buscar e atrair, né, tirar alguma coisa boa de cada um deles, tá? E aí os grandes desafios do líder é justamente esse, né? Você vai influenciar as pessoas, né, e não manipulá-las, que existe uma diferença muito grande. Então, influenciar não é manipular para que aquela pessoa faça aquilo que ela não quer, né? Liderar com autoridade, não com autoritarismo, né? Você ter um controle e comandar a equipe para que ela consiga exercer aquela função. Despertar a admiração dos seus pares é importante, né? Não precisar ficar elevando o tom de voz, gritando. Isso aí você perde totalmente o respeito, né? Direcionar a equipe e alinhar para um objetivo comum, porque em qualquer organização você tem um objetivo, um foco em comum. E capacidade de administrar essas polaridades. O que seriam essas polaridades? As grandes diferenças de personalidades que existem entre as pessoas. Então, quando você trabalha com uma equipe, dependendo do tamanho da sua equipe, se é uma equipe grande, você vai encontrar pessoas distintas, pessoas muito diferentes uma das outras, e você está no meio ali, tendo que coordenar uma equipe, tendo que liderar uma equipe, que muitas vezes é uma pessoa que é totalmente fora, né, ou pensa muito diferente daquilo que você quer, daquilo que você imagina, né? Então você tem que administrar esse tipo de situação, e muitas vezes entre os colaboradores, tá? E aí você tem que acreditar na sua equipe. Esse é o primeiro passo, né? Você tem que acreditar, porque senão, né, como é que um liderado vai se sentir sabendo que o líder não acredita nele, não acredita naquilo que ele vai fazer, né? E aí você tem que assumir os riscos de um líder. O líder assume os riscos, ele assume a responsabilidade, ele busca soluções, ele acredita em si, né? Ele acredita no papel dele na empresa. Ele é ambicioso, mas é um tipo de ambição saudável, não é aquela ambição em que ele vai passar por cima de pessoas para chegar no objetivo. Isso não é ser ambicioso, né? E ele vai liderar as pessoas e não gerenciá-las, que existe uma diferença muito grande, tá? Gerenciar, você gerencia processos. Pessoas você não gerencia. Você gerencia processos, né? Uma pessoa ela não é gerenciável. Uma pessoa é liderada e não gerenciada. Bom, e aí as competências aqui, né? Um pacotinho de competências aqui de um bom líder. Ou as competências que um líder deve ter. A primeira delas aí, humildade. Tem que ser humilde. Tem que ser humilde e saber que muitas vezes um colaborador pode estar certo. A ideia dele, né? Um comentário que ele fizer, uma sugestão que ele der, pode ser, em muitas situações, melhor do que a sua, e você tem que ser humilde e ter humildade para aceitar isso, né? Que é difícil, muita gente não tem, né, essa humildade para verificar que uma pessoa hierarquicamente inferior, uma pessoa que tem um grau de estudo menor, ela deu uma ideia muito melhor que a sua, né? Ela conseguiu resolver um problema que você não conseguia. E qual o problema disso? Nenhum, né? Nós todos somos seres humanos, né? Nós temos as faculdades mentais ali, e uma pessoa ela pode simplesmente solucionar um problema sem que ela seja um líder, um gerente, um diretor, independente da crença, religião, enfim, né? A gentileza tem que ser gentil, né? Com as pessoas principalmente, ser paciente, ter paciência é fundamental, o respeito, altruísmo, confiança em você e na sua equipe, uma visão estratégica voltada para o negócio, né? Que é aquela visão holística de enxergar o todo, pensar na frente, pensar no futuro, isso é uma visão estratégica. Você ter iniciativa, buscar a inovação, participação, determinação, diplomacia. A diplomacia é justamente muito importante, onde você vai, muitas vezes, resolver alguns problemas na base da conversa, sem que seja necessário punir ou ameaçar ninguém. Você vai usar a diplomacia para isso, né? Você vai ser firme sem ser arrogante,
né? Tem que ser automotivado, isso é muito importante. Muitas empresas buscam pessoas automotivadas, né? Então, mas como assim automotivada? Poxa, você tem que descobrir aquilo que te motiva. E você tem que buscar essa automotivação. A automotivação, ela vem de dentro. A motivação, ela não pode vir de fora. Se a motivação, ela vem de fora, tem algo errado com você. Você tem que ser automotivado. Alguma coisa tem que te motivar, alguma coisa tem que arder aí, né? Algum fogo, alguma coisa tem que arder em você para que você se torne motivado, né? Ser assertivo, a palavra ambição aqui aparece novamente, mas é aquilo, né? Você ser ambicioso não pode ser confundido muitas vezes com você querer chegar num lugar a qualquer custo e a qualquer preço. Isso não, né? Cumplicidade, comprometimento, acessibilidade, ser proativo, integração, carisma e autocrítica. Você tem que ser autocrítico, né? Falar, poxa, errei nessa decisão que eu tomei. Essa decisão que eu tomei não foi boa, prejudicou minha equipe, prejudicou meu trabalho. Então, você ser autocrítico, né, é importante. E ouvir os seus colaboradores. Acho que ouvir é muito importante. Você ter um feedback, ouvir as pessoas, isso é muito importante, tá? E aí um líder, né? Um grande líder, ele não é ausente de fraquezas. Muito pelo contrário. Todas as pessoas possuem fraquezas, né? E aí o que vai te destacar são os pontos fortes. Então isso tem que ser mais destacável na sua personalidade do que as suas fraquezas, né? Você tem que ter pontos fortes, então você precisa fazer com que esses pontos fortes eles apareçam, né? E aí você tem que buscar se desenvolver, né? Acho que o desenvolvimento pessoal ele é fundamental para que você consiga fazer com que esses pontos fortes se tornem marcantes, tá? Você sempre buscar, né, acreditar que qualquer pessoa pode se superar, principalmente as pessoas da sua equipe, né? Você atribuir, delegar funções e tarefas e acreditar naquela pessoa para que ela consiga desenvolver e consiga desempenhar, né? Isso, na verdade, você vai estar experimentando as habilidades da liderança, né? Concentrar esforços na transformação de líderes ruins em bons líderes, porque muitas vezes você acaba identificando que dentro da sua empresa ou dentro da sua corporação você tem alguns líderes que, digamos, não estão cumprindo aquela cartilha lá, que são aquelas competências de um bom líder. Não é humilde, não é gentil, não é paciente, não é proativo. E aí você tem que o seu trabalho é transformar essa pessoa num bom líder. É um trabalho árduo, não é fácil. E aí você vai estabelecer algumas metas, né, para transformar essas pessoas em pessoas extraordinárias, né? É óbvio que essas pessoas precisam também querer. Essas pessoas elas precisam querer mudar. Se a pessoa não quer mudar, se ela não tem essa ânsia, né, aquele fogo que eu falei lá, aquela automotivação para querer ser melhor, também não dá, né? E aí, ser o melhor possível, né? O bom não é o suficiente. Quando a gente fala isso, parece ser uma fala muito forte, né? Fala, nossa, que fala ambiciosa, né? Ser o melhor, se o melhor é possível, o bom não é o suficiente. Mas isso aqui vem por trás de algo que é uma filosofia, né, da melhoria contínua. Então você não pode acreditar que você já fez tudo que tinha que fazer e não dá para melhorar mais. Não, muito pelo contrário, né? Quando a gente fala em filosofia de melhoria contínua, você sempre está sempre buscando melhorar, sempre buscando evoluir pessoalmente, profissionalmente e também com as pessoas que estão à sua volta, tá? E aí você vai montar a sua liderança, né? E aí para você montar, né? Monte a barraca da liderança para se tornar um grande líder, você tem que focar em resultados, não tem jeito, né? O objetivo de qualquer organização são os resultados. Então você tem que ter foco nos resultados, né? Você tem que ter competência, você tem que ser competente para tal. Caráter, você tem que ter uma personalidade, você tem que ter um caráter muito forte, muito definido, né? Hoje as empresas falam muito em compliance,
O compliance é justamente isso, ele está muito relacionado com o caráter, porque você não pode, por exemplo, aceitar presentinhos com segundas intenções de um fornecedor ou de uma empresa, aquela coisa toda, né? Um bom líder, ele tem que, de logo, descartar esse tipo de coisa. E você tem que ser apto a mudanças. Nós vivemos num mundo que está em constante mudança, em constante transformação. Não dá para você ser uma pessoa que fala, ah, mas isso aí não vai dar certo. Ah, isso aí eu já fiz uma vez, não deu certo. Não, faça, né? Se é algo novo, faça, né? Se não der certo na primeira vez, vai dar na segunda. Tem que fazer, né? E o relacionamento interpessoal, relacionar-se bem é muito importante. Bom, e aí ele fala, caráter é a essência da liderança. Quando eu estava falando de compliance, né? Ó, tudo que se refere à liderança de qualidade surge a partir do caráter. Então aqui tem até uma charge aqui do Duque, que é um parlamentar, é um político, e aí tem uma repórter aqui, né? E aí ele fala, né? Sou um parlamentar coerente, prezada jornalista. Meu caráter não está à venda. Afinal de contas, a gente só vende o que a gente tem. Então, como é que ele vai vender algo que ele não tem, né? Então, o caráter, ele é muito importante, né? Ele vai fundamentar a sua liderança. O seu papel de líder, ele estará fundamentado no seu caráter. Então, existem pessoas que se tornam líderes e que não têm um caráter muito bom? Tem, claro que tem, né? Afinal de contas, são pessoas que possuem seguidores. Então, eles acabam sendo líder, né? Mas a qualidade da sua liderança, ela vai estar relacionada ao seu caráter. E aí, né, aqui, eu estou mostrando para vocês aí, ó, nesse slide, é um diagrama, né? Esse diagrama é chamado de diagrama de Venn. O diagrama de Venn é uma representação gráfica muito usada em matemática, e aqui a gente acaba utilizando também, que é para mostrar a intersecção, né, de vários círculos diferentes. Não, são circunferências que se cruzam. Então você tem a intersecção desses círculos, né, que se cruzam, formando subconjuntos, né? E aí no meio você tem a competência, né? Então você tem basicamente aí se fundamentar em três grandes competências: conhecimento, o que fazer e o porquê, a capacidade, né, como fazer, e a vontade. Essa junção de tudo isso vai gerar aqui dentro do diagrama a competência. Então você vai se tornar competente para exercer determinada função, tá? Como você vai se concentrar nos resultados, é importante que você conheça as expectativas da empresa. Então, toda empresa, ela faz aquele planejamento estratégico, ou no final do ano, ou no começo do ano, que é o plano estratégico durante o ano. Então, você tem que conhecer as expectativas da empresa para os próximos anos, né? Então, é importante que você tenha esse foco nos resultados a longo prazo. Isso é pensar de forma estratégica, né? E aí, você tem que se relacionar bem, que é importante, né? Você vai estimular a comunicação, vai treinar todo mundo para ser líder, isso é fundamental, né? Isso é muito importante, porque existem pessoas que elas não querem treinar outras pessoas porque elas acham, né? Ou elas têm um receio de perder o emprego. Fala assim, não, eu não vou ensinar, não vou treinar aquele cara, senão aquele cara vai ficar melhor do que eu e eu vou perder o emprego para ele. Mas isso não é uma verdade de fato, tá? Existem empresas que ainda pensam dessa forma, mas as pessoas que são que você treina as pessoas, uma pessoa que ela é multiplicadora, uma pessoa que ela dissemina conhecimento, ela é muito bem reconhecida por todos. Isso está muito alinhado ao seu caráter. Então, você pode não ser aceito naquela empresa, mas em outra empresa você será muito bem-vindo, pode ter certeza disso, tá? E aí, para você desenvolver outras pessoas, você precisa se autodesenvolver, que isso é muito forte, né? Eu sou professor e a gente sabe muito bem disso. Então, como que eu vou desenvolver o meu aluno? Como que eu quero que o meu aluno se desenvolva se eu não me desenvolvo?
Então, eu tenho que buscar formas, ferramentas, eu leio livros diferentes, busco outras alternativas para que eu me autodesenvolva e que para eu consiga desenvolver outras pessoas, senão esse papel de liderança vai por água abaixo, né? Conduzir grandes mudanças. Isso é um papel de um líder nato, né? Você tem uma visão holística, que é a visão estratégica, a visão do todo. Transformar essa visão em objetivos, né? Você tem a conciliar a necessidade de apontar as direções, né? E aí eu coloquei uma imagem da Mona Lisa aqui, porque tem uma frase aqui que diz, né? Que algumas pessoas dão um sorriso forçado e aguentam firme. Outras sorriem espontaneamente e mudam tudo. Então, quando você encara um desafio com uma motivação maior, né, com um sorriso espontâneo, você acaba motivando outras pessoas a seguirem da mesma forma, né? Você acaba engajando outras pessoas, tá? E aí você tem que descobrir o seu estilo de liderança. Isso é importante. A gente viu alguns estilos lá. Você precisa se autodescobrir. O autoconhecimento, ele é fundamental, ele é importante, né? Mesmo que você não... Acho que todos querem ser líderes, né? Mas o autoconhecimento, ele é fundamental. É importante que você se autoconheça. Você tem que conhecer os seus pontos fracos, né? Você tem que saber onde você precisa melhorar, onde você age de forma não muito boa. Eu sei que muitas vezes não é muito legal, né, você fazer essa autorreflexão, né? Mas é importante. Você tem que se conhecer e ver aquilo que você pode melhorar, aquilo que eu preciso dar uma evoluída como pessoa, como ser humano, né? Descobrir as suas paixões também, descobrir aquilo que te move, né? Aquilo que realmente te motiva. Descobrir o que a sua organização valoriza, né? Quando a gente fala de organização, a gente está falando da empresa em que a gente trabalha. O que essa empresa valoriza? Procure descobrir isso. É importante. Você será muito bem reconhecido quando você consegue descobrir o que a sua organização valoriza, né? Quando você descobre algo desse tipo e você consegue atingir, você pode ter certeza que você será recompensado. Você evoluirá, você subirá de cargo, quando você descobre o que a sua organização valoriza e você faz justamente aquilo que a organização quer. Então você vai ser recompensado, você vai ser reconhecido, em algum momento você vai ser lembrado, tá? E aí, né, concentre-se em desenvolver seus pontos fortes, não se preocupe muito com as suas falhas, que é normal, né? Descubra em você o que é bom e forte, né? Suas falhas cairão como folhas quando chegar a época. Então, procure as suas falhas, elas existem, elas devem ser melhoradas, você não pode esquecê-las, você tem que buscar solucioná-las, buscar evoluir, porém, dê uma ênfase maior aos seus pontos fortes, né? E procure os pontos fortes de outras pessoas, né? Não procure somente os pontos fracos. Encontrar o ponto fraco de uma pessoa é muito fácil, porque aí você está descobrindo os defeitos daquela pessoa. Mas procure as qualidades dela. É impossível que uma pessoa não tenha nenhum tipo de qualidade. É impossível, tá? Por mais que ela tenha defeitos, por mais que ela não exerça determinada função certa, ela tem alguma qualidade. Aí você, como líder, esse é o seu papel. Você conseguir tirar aquela pessoa daquela função que ela não está desempenhando bem, porque ela não consegue desenvolver legal, descobrir uma qualidade boa daquela pessoa e realocar aquela pessoa para aquela qualidade, para aquela função que ela exerce muito bem, né? Isso é um papel de líder. Um líder não demite. Um líder, ele tem uma visão diferenciada, né? Ele consegue enxergar uma qualidade boa naquela pessoa, muda, né? Para que ela consiga se autodesenvolver. E aí você tem que melhorar, né? Você tem que se autodesenvolver. Então você tem que obrigue-se a melhorar. Então você tem que ter essa ênfase pelo autodesenvolvimento. Óbvio que você não deve exagerar, né? Mas você deve se concentrar para que o seu desempenho seja melhorado, né? E aí você pode tirar proveito do efeito halo.
O que é o efeito halo? O efeito halo é aquela possibilidade de que a avaliação de um item, né, pode interferir no julgamento sobre outros fatores, contaminando o resultado geral. Então, esse efeito halo, ele não pode comprometer o todo. Então, você foi criticado ou você tem um único ponto fraco dentre uma série de pontos fortes, uma série de pontos positivos. Não deixe que esse ponto fraco acabe tomando contaminando todo o resultado geral, que isso é bem ruim, né? E aí, quando o profissional ele demonstra ser um líder extraordinário, as pessoas tendem a superestimar suas habilidades e competências. O segredo é você usar esse fenômeno a seu favor, né? Normalmente as pessoas tendem a falar assim, nossa, mas aquele profissional é excelente, aquele cara é muito bom e tal. E aí você tem que usar isso a seu favor. Quando você é um bom líder, né? As pessoas acabam superestimando aquilo que você tem de bom, que isso é importante, e aí acaba ocultando um pouco seus pontos fracos. Mas você sabe quais são seus pontos fracos e você sabe que você tem que melhorá-los, né? E aí, o crime é uma combinação. Você tem que buscar uma combinação, né? Cria uma combinação entre competências e habilidades, né? Desenvolva competências complementares, coisas diferentes, né? Que você não está acostumado a fazer. Ah, vai tocar um violão, tocar violino, sei lá. Procure algo diferente para fazer. Vai pedalar, vai, sei lá, praticar esgrima. São competências diferentes, né? Que isso te dá um certo equilíbrio para que você consiga tomar decisões, né? Faça treinamentos multidisciplinares. Ah, não, mas eu sou da área de administração de empresas. Para que eu vou fazer sei lá, um curso voltado para a área de engenharia? Não importa. É um treinamento, é algo multidisciplinar, é algo que você está aprendendo novo, né? Não fique focado somente na sua área. Hoje, a gente tem que ter os profissionais específicos de cada área, né? Mas nenhuma organização mais ela aceita aquele profissional. Ah, não, eu só faço isso. Não, não, eu sou formado nisso, só faço aquilo. Isso não existe mais, né? Você tem que ter essa predisposição, essa habilidade para fazer uma série de atividades diferentes, né? E aí você tem essas combinações quando você mistura vários conhecimentos diferentes, você tem resultados muito grandes, resultados exponenciais. Então, as pessoas acabam te admirando por uma série de coisas diferentes que você acaba fazendo e produzindo, tá? E aí, reflita sobre as suas experiências. É muito importante essa autorreflexão, né? Para você se corrigir, avaliar seus pontos fracos, traçar um plano específico, né? Ah, eu preciso melhorar o meu inglês, ó, eu preciso, sei lá, estudar francês, estou numa empresa alemã, preciso começar a estudar alemão, né? Isso é um ponto fraco meu e é algo que a empresa valoriza. Puxa, mas vai demorar um pouco para falar alemão. Não importa. Você começa a estudar, você vai ver que a empresa vai reconhecer que você está estudando, você busca esse autoconhecimento, você busca evoluir, você busca melhorar, né? E aí tem uma frase de Confúcio aí, há mais de 500 anos antes de Cristo, ele já falava que o verdadeiro erro é cometer um erro e não tentar corrigi-lo, né? Então, Confúcio foi um pensador, né? Um sábio, um filósofo, né? Que já falava isso há 500 anos antes de Cristo. Não corrigiu o erro. E aí você tem que aprender justamente com os erros. Você tem que assumir os seus erros, né? Resolvê-los, não esconder, né? Não ter medo de rever os erros do passado. Isso é muito importante para você tentar resolver uma série de questões, né? Para os seus colaboradores, é importante você sempre pedir feedback para entender como que o seu colaborador ele te enxerga como líder. Invista em você, faça cursos diferentes, compre uma bicicleta, faça cursos, né? Viaje, invista em você, invista no na sua autoevolução, no seu autoconhecimento, né? É importante, né? A falta de habilidade nos relacionamentos leva qualquer líder ao fracasso. Então, é importante essa relação interpessoal, você reconhecer essas pessoas, você ter habilidade em se relacionar. Isso é muito importante, né? Você ser sensível a uma série de questões, né?
Quantas empresas aí acabam cometendo erros grosseiros, por exemplo, com mulheres que engravidam, né? A mulher engravidou, né? E aí passou a licença maternidade, as empresas vão e demitem aquela funcionária. Isso é um erro drástico, né? Chega a soar de forma absurda, né? Ou quando a mulher vai participar, por exemplo, de uma entrevista de emprego, a primeira pergunta: você tem filho? Quantos anos tem seu filho? Como se o filho fosse um grande empecilho para o desenvolvimento daquela pessoa, daquela mulher, né? Mantenha-se aberto a novas ideias, isso é importante, né? Pergunte o que as pessoas acham, estimule a criatividade, demonstre entusiasmo por tudo aquilo que você vai fazer. Isso cativa a gente. Isso é motivante, você acaba estimulando muitas pessoas quando você é entusiasta, tá? Mais uma fala do Peter Drucker aqui. Os líderes não têm poder algum, têm apenas responsabilidades, né? Essa frase dele é muito boa. Então, é justamente aquilo que o James C. Hunter diz do monge executivo, né? Relacionado ao poder, né? Não é simplesmente o poder, né? É a autoridade, né? Então, aqui o Peter já fala que os líderes não têm poder, eles têm responsabilidade. Quando você é líder, a sua responsabilidade é muito maior. Isso é até bíblico, né? Quanto mais é, quanto mais você ganha, mais responsabilidades você tem, né? Quanto mais é dado, mais cobrado. Bom, gente, sobre liderança, é isso aqui, tá? É essa palestra, esse curso rápido aqui de algumas horas. Para fechar, eu só queria falar com vocês aqui sobre os cursos que a Anhanguera possui, né? Então, a gente tem na unidade de Guarulhos aí uma série de cursos de graduação aí. A gente tem dentro de engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia de produção, de computação, engenharia química, engenharia de controle e automação, arquitetura e urbanismo, administração de empresas, pedagogia, enfim, tem uma série de cursos, tá? Nós temos uma série de cursos voltados para a área de pós-graduação também, né? Cidades inteligentes, engenharia e controle, engenharia de materiais, engenharia industrial. Então, para quem tem interesse, para quem quer participar do vestibular agora, participe do vestibular, vem estudar com a gente. A gente tem uma infraestrutura muito boa, né, de laboratórios, corpo docente muito bem qualificado. Então, você se recolocará muito bem no mercado de trabalho, tendo uma formação, ou uma graduação, ou uma pós-graduação aí com a gente, tá? Você será muito bem reconhecido no mercado, porque a Anhanguera é do Grupo Croton, e ela é muito bem reconhecida no mercado de trabalho, muito bem quista, né? Então, ela já tem uma solidez no mercado. Então, as empresas conhecem o trabalho, conhecem o potencial que a Anhanguera, né, que pertence ao Grupo Croton, possui. Tá? Então, vem estudar com a gente aí. Para o próximo semestre, a gente tem alguns eventos aí de tecnologia, projetos de pesquisa, cursos de extensão, cursos de especialização para 2021, enfim. Então, o segundo semestre está repleto de novidades, né, para quem quer entrar e participar. Eu vou deixar aí um link, se alguém quiser entrar em contato aí pelo link, para falar sobre o atendimento comercial, prestar o vestibular, né? Se você já tem algum tipo de diploma, eu já tenho uma graduação, quero fazer uma segunda, né? Manda um WhatsApp aí pro pessoal da área comercial, né? Vai ter os coordenadores de curso, ele faz uma análise curricular, você pode eliminar disciplinas, enfim, você pode ter uma segunda graduação aí num tempo reduzido, tá? Eu queria deixar o meu contato aí, meu e-mail, né? E eu queria agradecer a participação de vocês aí, a participação de todos, né? Abro aí um pouquinho, se alguém quiser comentar, quiser falar alguma coisa, se gostaram desse pequeno treinamento, se queria complementar alguma coisa, se poderia ter sido melhor. Agora sou eu que peço feedback, né? Podem comentar, fiquem à vontade, se alguém quiser comentar alguma coisa, estou aqui para ouvi-los.
Bom, Anderson, ninguém fala, só eu e você que fala aqui. Pois é, então, eu tô achando, tô achando esquisito. Acho que o pessoal tá deixando o curso lá e tá jantando, tá assistindo a novela, sei lá. É, já que ninguém se pronunciou, eu vou me pronunciar. Por Eu favor. sou da área de humanas, gostei bastante do curso. Eu acho que agregou bastante, trouxe bastante coisas atuais, né? Eu acho que isso é bem legal. Trouxe também muitos exemplos, né, da vivência, né, na rotina, no dia a dia de trabalho, que eu acho que isso é importante para que a pessoa consiga visualizar. Acho que quando a gente não é líder ou quando a gente não é da área, talvez a gente não consiga ter essa compreensão, né? E eu acho que os exemplos foram muito válidos e importantes nesse processo de aprendizado. E é isso, assim, eu particularmente gostei bastante e acho que você tem uma boa didática, né? Eu acho que ficou muito claro, né? Em momento nenhum que às vezes a gente faz algum curso e aí você fica, poxa, mas e aquilo ali, né? Não falou aquela parte. É, não falou, passou direto ali, né? E aí eu não senti isso, ainda mais que eu sou uma pessoa muito questionadora, né? Legal, Então, legal. para mim, se tem algum ponto que não tá ok, eu me apego àquilo, e eu não senti isso em nenhum momento, né, durante esse período que a gente ficou aí na aula, eu não senti em nenhum momento eu senti essa dificuldade ou esse questionamento de, peraí, eu preciso perguntar, né, isso é bem bacana. Legal. Agradeço o seu feedback, né? Fico feliz pelo comentário. Você é de RH? Eu sou de RH, tenho Ah, eu mais de 10 anos conheço. na área de recursos humanos. Eu conheço, é impressionante. Quando a gente tem uma vivência organizacional, você conhece. Não é meio impressionante isso, assim? Eu acho isso muito legal, porque você conhece a fala, a forma de falar, né? Legal, legal. Fico feliz pelo comentário. Se você for da área de psicologia, então eu ia ficar É, mais. eu tenho especialização em psicologia. Ah, legal, legal. Não, fico feliz pelo comentário, né? Pelo feedback positivo, né? Mas se tiver algum adendo a fazer também não tem problema, porque a gente busca sempre essa melhoria, né? Busca em buscar sempre melhorar, né? Mas eu fico muito feliz pelo feedback, fico feliz que eu tenha sido bem entendido, que eu tenha conseguido passar esse pequeno curso aí, esse pequeno treinamento. Eu acho, assim, eu nunca dei um treinamento online, né? Eu acho que é muito mais difícil, Sim, porque presencial, você olha o rosto, você vê as feições, se tá ou não conseguindo as pessoas absorver o conteúdo, e nesse caso, não, né? Ninguém ligou a câmera, né? Então tá todo mundo com a câmera desligada, ninguém se pronuncia, e daí você fica pensando, poxa, e agora, né? Será que tá me entendendo? Será que não tá? Então, caramba. eu acho que é um desafio maior fazer esse treinamento online, né? Porque Sim, você não sim. tem a reação das pessoas. É. E para nós também, né, foi um semestre muito desafiador, né? Eu como professor, lecionando presencial, e esse semestre inteiro que passou, eu lecionei online, ao vivo, dessa forma que a gente está fazendo aqui. Então, no Aqui em início casa eu foi tenho um realmente. professor também. E ele teve o Então, mesmo desafio. é. Então, foi muito desafiador porque você imagina, né? No início, porque assim, eu compartilho minha tela com vocês, mas eu estou falando de frente para um computador. E é justamente isso que você comentou. Eu não vejo as feições das pessoas, eu não vejo a reação, eu não vejo como que elas estão é, se portando, Absorvendo, né? né? É muito estranho para quem é professor, para quem gosta de falar para público, para quem já está acostumado a falar em público, você gosta de olhar para as pessoas e ver a feição delas, ver como que elas estão assimilando aquilo, se elas estão compreendendo, se não estão, e você percebe isso, né? Quando existe uma aceitação, uma assimilação daquilo que você está transpondo, enfim, né? E no início não tem, né? Não tem de forma Uhum. alguma. Ninguém ligou a câmera, mas foi melhor assim. Eu já ia pedir para vocês não ativarem a câmera, né?
justamente por conta de direitos autorais. Eu não quero, né, que vocês mostrem o rosto, né? Enfim, né? Porque pode gerar algum tipo de problema depois, futuro. Então, sem problema nenhum. Eu estou mostrando o meu rosto, né? Para que vocês me vejam, enfim. Mas caso contrário, não tenha necessidade, né? Mas eu acredito, eu gostei bastante, foi bem válido, né? E você está fazendo algum curso, Evelyn? Então, no momento, tenho aproveitado esse tempo em casa, né, e fazendo alguns cursos online, assim, eu fiz Legal. bastante cursos, é, até nunca tinha estudado, assim, EAD, né, eu gosto muito do presencial, até porque eu gosto de contato de pessoas, network, acho que a gente Sim, aproveita muito mais, sim, mas como a gente está nesse momento, eu tenho aproveitado bastante, feito bastante cursos online, voltado para minha área de atuação mesmo, né? sim. E eu até me surpreendi, porque eu achava que eu não tinha muita habilidade do EAD, né? Eu preferia realmente o presencial, mas é bem bacana também. É legal. Acho que um grande diferencial é a disciplina. Você tem que ser muito disciplinado, principalmente quando você vai fazer, por exemplo, uma graduação totalmente EAD, né? Ou um curso, uma pós-graduação totalmente EAD, onde você tem que, por exemplo, você trabalhou o dia todo, você tem que chegar em casa, né? Abrir o computador, sentar na frente lá e assistir uma videoaula, fazer uma atividade. Então requer muita disciplina. Eu Quando você é imagino. bem disciplinado, não há problema algum, né? Mas eu achei bem interessante, assim, até novas descobertas, né? Tanto para Sim, os sim. professores quanto para a gente do outro lado também tem sido uma descoberta, mas eu acho que todos os professores passaram por um grande desafio, né? E assim, eu acredito que talvez essa seja a tendência do futuro, né? Sim, eu costumo. Eu estava até comentando, nós estávamos comentando com alguns professores e eu estava até. A gente estava até fazendo uma reflexão. Eu falei, nós avançamos num ponto que a gente não vai voltar mais, Sim, com né? certeza. Foi um avanço, assim, a gente deu um passo forçado, né? Mas foi um passo que a gente não vai recuar mais. Assim, o novo conceito de ensino mudou muito. Eu acho que a gente pegou um conceito agora que vai ser uma coisa muito híbrida a partir de agora, sabe? Uma coisa muito presencial e muita coisa online, muita coisa, né? E eu digo também assim, pelas organizações em si, né? Dentro das próprias empresas. Com Aquelas certeza. viagens de negócio que eram feitas antigamente, onde você tinha uma verba disponibilizada para um CEO, para um gerente, para um diretor, ir para um outro país, fazer uma reunião, fazer aquela coisa. Isso vai. Olha, eu estou para dizer que isso vai cair muito. Sendo que você Ah, já pode. caiu, né? Já Na caiu, é. verdade, Nessa a época, no gente teve que meio. aprender a trabalhar. Nessa época de pandemia, já não está tendo, né? Mas eu digo até por conta de economia para a própria organização. Para que ela vai pagar uma passagem aérea caríssima, né, para um gerente ir visitar um, sei lá, um fornecedor do outro lado, sendo que ele pode fazer uma reunião online com o cara, enfim, né, esse tipo de coisa. Então as relações elas já mudaram muito, né? Ah, com certeza. E eu acho que o impacto agora, principalmente agora que a gente está falando de líder, um dos maiores desafios agora foi liderar à distância, né? Sim, sim. Acho que Bom, esse foi um dos maiores desafios. legal, legal. Bom, acho que é isso, né? Eu fiquei muito feliz pela participação de vocês. É, Provavelmente vai ter a emissão de um certificado aí para vocês que participaram, né? Desse treinamento. Acho que foi pelo Simpla, né? Que vocês entraram. Acho que foi isso, né, Evelyn? Isso, pelo Simpla, Legal. exatamente. Depois acho que vai ter a emissão de um certificado, né? Então eu fico aqui à disposição. Eu deixei meu contato aí. Se alguém quiser entrar em contato comigo, vou deixar aqui, ó, meu último slide aí. Tem o meu, tem o meu nome aí, tem meu endereço eletrônico.
tá? Se alguém quiser falar, mandar uma mensagem, né? Se alguém quiser se interessar e quiser fazer algum curso, algum treinamento com a gente aí na Anhanguera, manda uma mensagem, participe aí, né? Vou deixar aqui, ó, se alguém quiser dar um printzinho aí na tela, tirar uma fotografia aí, né? E aí vem estudar com a gente aí, que tem grandes cursos, grandes profissionais. Tá bom? Obrigado pela participação de todos. Uma boa noite, Evelyn. Espero vê-la em breve na Anhanguera, estudando com a gente. Boa noite. Também espero. Tchau, tchau. Até mais, gente. Obrigado.